Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema melindroso, né? Atual e constante na história da humanidade, que é o suicídio, quer dizer, a destruição de si mesmo, né? Eu vou procurar fornecer para vocês os elementos básicos, né, da experiência psicanalítica com o suicídio, né? Para que vocês possam ter mais informações melhores embasadas, para vocês lidarem com esse fenômeno, né? Esse fenômeno, ele não é assim casual, tá? Ele é uma opção que pode ocorrer com qualquer um de nós, porque nós temos uma capacidade de autodestruição inata dentro de nós, não que nós necessariamente queiramos fazer isso, né? Mas existem forças dentro de nós que induzem ao suicídio, induzem a destruição, a nossa autodestruição, que é a chamada pulsão de morte, descrita por Freud em 1920. Então, essa pulsão de morte, ela é detectável em várias situações da nossa vida, né? E é importante que as pessoas conheçam o perigo, né, dessas coisas que aparentemente são usadas como chavões da educação, chavões da psicopedagogia, né? Então, por exemplo, a vergonha, muitas vezes é um sentimento valorizado por moralistas, como se bastasse a pessoa sentir vergonha para ela melhorar e tal, né? O fulano de tal não tem vergonha na cara, o fulano de tal tem vergonha, tem que ter vergonha na cara e tal, né? E a vergonha, por exemplo, é um sentimento muito perigoso, porque se baseia na autocrítica, né? Então você está criticando a você mesmo, e não que você não vá se criticar, a crítica tem que estar embasada na realidade, ela não pode ser uma crítica embasada em idealizações, em suposições, em coisas absurdas, né? Ela tem que ser uma crítica construtiva, baseada na realidade, para que a pessoa possa arregaçar as mangas e modificar a realidade para que ela não sinta vergonha dela mesma, né? E não que ela tenha que ser punida porque o que ela fez foi uma coisa de vergonha, né? Então, esse nível superficial de leitura do fenômeno piora mais ainda a situação, né? Então, vamos falar da outra característica fundamental da depressão, que é o sentimento de culpa. Então, todos nós formamos na nossa infância um sentimento de culpa por causa da nossa história da sexualidade infantil, né? Como que ela se articula e como que ela se liga com o nosso eu. O nosso eu, né, sai muito envergonhado, sai muito culpado, né, da experiência da infância, porque a gente acredita, né, quando é criança, que a gente pode fazer coisas que na verdade a gente não pode fazer, que seria viver uma relação incestuosa, né, por causa da sexualidade com as pessoas que estão próximas de nós. E a criança só entra nessa, né, digamos assim, por ignorância, por falta de informação, né, e porque as forças que atuam dentro da nossa mente, né, elas nos levam a viver essas experiências. Então, são experiências universais, que a gente chama de complexo narcísico, complexo de castração e complexo de Édipo, dentre outros fenômenos. Todos os três complexos, os grandes complexos da infância, são caracterizados por um final, né, infeliz para a criança, de que ela tem que mudar de estrada, tem que reprimir aquilo tudo ali, tem que demolir, né, como Freud fala, ou destruir o complexo de Édipo, para que ela possa continuar, né? Então ela tem que mudar de rumo na sua sexualidade para que ela possa sobreviver. E o superego, né, é o herdeiro do complexo de Édipo, né? O superego se forma depois que a criança percebe que ela não vai poder manter relacionamentos sexuais, psicossexuais, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, como ela imaginava que pudesse manter. Aí alguém aí deve estar dizendo, não, mas eu sofri isso na infância e veio da minha mãe e do meu pai, né? Pois é, né? Então, se os adultos não conseguirem resolver o complexo de Édipo, eles vão passar esse anel maligno, né, digamos assim, do incesto, né, para as crianças, e vão prejudicar a vida das crianças. É o caso dos pedófilos, né, que atuam muitas vezes dentro do seio familiar, tentando destruir a possibilidade de uma vida digna para a criança, né? Então, todas essas agressões que são feitas ao indivíduo venham de fora, venham de dentro mesmo, né, do próprio superego do indivíduo, ou venham de qualquer outra situação, conjugação dessas coisas todas,
da cultura, né? Que cobra uma performance da criança, que ela tem que resolver tudo isso como se fosse fácil resolver isso, né? Lidar com a opção de morte, a opção de vida, uma briga de cachorro grande dessa, né? A morte brigando com a vida dentro de nós e a criança que tem que resolver. Não, isso aí é o sábio que tem que resolver, tá? E o sábio, para poder resolver isso, ele tem que estar ligado na realidade, e para ele poder estar ligado na realidade, ele vai ter que abandonar essas ilusões, né, que são cultuadas aí por grandes segmentos, né, assim, pessoas que formam opinião, né, filosofias que formam opinião e que fracassam completamente nesse ponto, né? Então, para que a gente possa se tornar sábio em relação à vida que nós vivemos, nós precisamos elaborar o complexo de Édipo. Não é reprimir o complexo de Édipo, destruir o complexo de Édipo, viver como se não existisse o complexo de Édipo, né? Não adianta, está tudo registrado no inconsciente e continua atuando e aparece nos sintomas psicóticos, nos sintomas neuróticos, né? Por isso eu sempre digo que o grande diferencial da obra de Freud, né, é o estudo aprofundado da psicopatologia, tá? Enquanto que várias escolas teóricas atribuem somente ao cérebro, né, essas psicopatologias, então as doenças seriam devidas a más formações ou a mau funcionamento cerebral exclusivamente. Isso não é verdade, né? O que a gente vê, quem conhece isso mais profundamente, quem fez análise, quem teve alta de análise, né? Quem trabalha com análise, trabalha com psicanálise, com psicóticos, com crianças, com neuróticos, né? Com perversos também. Quem tem experiência psicanalística sabe, percebe claramente como que é importante se você teve uma vinculação com um tio pedófilo na infância ou você não teve, né? Então isso tem que ser tratado, trabalhado e resolvido adequadamente. E o único caminho para resolver isso, quer dizer, prevenir então a depressão, que é a maior causa de suicídio, né? Para que você possa prevenir a depressão, depois eu vou falar as características básicas da depressão, que é a maior causa de suicídio. Eu preciso conhecer a realidade externa, interna e a inter-relação entre essas realidades, interna e externa, né? Então, o que a gente poderia colocar aí para vocês prestarem atenção? Olha só, o que interessa é você sair da infância com uma boa autoestima, um bom amor próprio, uma noção adequada dos limites que a realidade nos impõe, tá? E sair com um complexo de Édipo elaborado. Praticamente nenhuma criança consegue fazer isso bem. A gente passa o resto da vida fazendo isso, tá? E o melhor caminho para que você possa conseguir realmente fazer isso é fazer uma boa análise com um psicanalista freudiano, né? Basicamente, ou winnicottiano. Também tem outros grandes autores da psicanálise, né? Mas essencialmente podemos assim confiar, né, como técnica terapêutica na técnica freudiana, winnicottiana, grande parte do trabalho de Ferenc também, Abraham, muito do trabalho de Melanie Klein também, outras partes não, né? Mas tem outros grandes psicanalistas que são pouco conhecidos, como a doutora Secheray, a doutora Tustin, né, que são livros e trabalhos que todos deveriam conhecer, para quem lida com psicopedagogia, pedagogia, todos nós que temos filhos, né, que somos filhos também, né? Então todos deveriam conhecer esses autores, né? E eu gostaria que vocês fixassem o seguinte, algumas afirmativas que eu vou fazer para vocês pesquisarem, se pode ser diferente do que eu estou falando. Eu vou fazer algumas afirmações bem claras para vocês. Por exemplo, não é possível uma pessoa se suicidar se ela não tiver com uma boa autoestima. Então, logo a baixa autoestima é uma condição necessária para o suicídio. Outra condição necessária para o suicídio é a falta de amor próprio. A pessoa não gosta nem dela mesma, né? Outra causa de suicídio, além desses distúrbios narcísicos, né, é a pessoa, digamos assim, tem um complexo de inferioridade, que é basicamente a mesma coisa. Quem tem complexo de inferioridade não tem uma boa autoestima, né? E por baixo de tudo isso, dessa falta de amor por si mesmo, né, que é condição básica para o suicídio, você vai encontrar essencialmente o quê, né? Não vale a pena, né? Não vale a pena viver, segundo o suicídio. Por isso que o suicida realiza o ato. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é assim, não vale a pena viver nessas condições, sendo cobrado, sendo humilhado, sendo explorado, sendo sugado, sendo maltratado,
é sem companhia psíquica, não tem quem converse, não tem com quem a pessoa possa interagir para poder tentar resolver os seus problemas, né? E muitas vezes, infelizmente, isso vem veiculado através de ideais e de dogmas, né? Digamos assim, cultuados e atuados pela própria família da pessoa como se fosse educação. Quer dizer, então se agride a criança, se agride o ser humano, né, como se fosse educação do ser humano, tá? Então a educação do ser humano não tem que ser agressão ao ser humano, muito menos uma criança. A criança precisa de carinho, de amor, de compreensão, de sabedoria, e não de agressão e de culpabilização, tá? É isso.